Olá, meus amigos, estamos aqui em nossa aula então de Direito Constitucional e aí trabalharemos hoje como tema os limites da interpretação constitucional. Então, diante das interpretações que nós vimos, as possíveis lá interpretações da Constituição, surge a necessidade então de se estabelecer, de serem fixados então alguns parâmetros, alguns critérios então objetivos para que através dessa interpretação nós apresentemos então a ideia de certeza e de segurança jurídica. Então esses são os objetivos aí dos limites, apresentar certeza e segurança jurídica. Entre uma declaração, uma possível declaração de nulidade absoluta, total de uma lei ou do ato normativo e o não conhecimento da ação, em termos de segurança, as decisões elas vão sempre buscar uma decisão interpretativa. Então, isso geralmente com efeito modificativo ou corretivo. Ao invés de um tribunal, ao invés do STF, ele anular, simplesmente anular totalmente uma determinada lei, totalmente algum ato normativo, normalmente ocorre dele fazer uma decisão, então, interpretativa. E aí, quando se dá essa decisão interpretativa, isso apresenta, então, efeitos modificativos, ou chamados também de corretivos. Então, o texto constitucional, ele é um porto seguro, ele acaba sendo o limite, o necessário limite para a interpretação de um ato, de uma lei ou de um ato normativo. Então, essa interpretação, como nós vimos lá nos métodos de interpretação, a interpretação sempre tem que ocorrer conforme a Constituição. Essa seria uma verdadeira técnica de decisão, tá? Então, nós vimos lá que um dos métodos de interpretação seria conforme a Constituição, e aqui ele se mostra, então, como sendo um limite, na verdade, de interpretação. Na Constituição, então, os tribunais eles vão assumindo dessa forma um papel de supertribunal, na verdade. Ele vai sendo considerado como supertribunal, porque eles acabam assumindo essa postura legislativa. A partir do momento que eles fazem uma interpretação, isso acaba modificando o sentido, eles acabam assumindo, então, um papel de legislador. E isso, nós vamos ver que isso acaba sendo um problema também para o ordenamento jurídico. Então, essa é uma atividade legislativa chamada de heterônoma, que é aquela distinta, na verdade, de qual seria a função do judiciário. E aí nós temos as espécies de interpretação conforme ou de adequação às leis da Constituição. Então, diante disso, nós temos aí essas decisões que se dão. Quando é criado, então, o direito, a criação judicial do direito, não uma criação legislativa, que seria o correto, a elaboração das leis, das normas jurídicas, quando essa elaboração, essa criação se dá pelo judiciário, nós temos então essas espécies de interpretação. E aí elas podem se dar de duas formas: decisões interpretativas em sentido escrito, essa interpretação em sentido escrito, e a segunda, que são as decisões manipuladoras. E aí elas se subdividem também. Então, em relação às primeiras, chamadas ali de decisões interpretativas em sentido escrito, elas vão se dividir em sentença interpretativa de rechaço. O que é o rechaço? É o ato de você repudiar, de você rejeitar. Então, uma sentença interpretativa de rejeição. E depois a sentença interpretativa de aceitação. Então, esses dois tipos, eles estão dentro das interpretações, das decisões interpretativas em sentido escrito. Vamos ver a primeira, então, a de rechaço, a de rejeição, uma sentença, então, de rejeição. Quando eu tenho duas possíveis interpretações em determinado ato normativo, por exemplo, eu tenho essa sentença interpretativa de rechaço, quando ela se dá dessa forma, a Corte Constitucional, ela adota, então, aquela que se conforma à Constituição. Então, se eu tenho duas possíveis interpretações, eu vou acolher, então, a Corte, na verdade, o Supremo, ele vai acolher aquela que mais está adequada, que mais está conforme à Constituição. E aí ele vai repudiar, ele vai rejeitar aquela interpretação que poderia contrariar a Constituição. Então, por isso que é chamada, então, de rechaço. Decisão interpretativa de rejeição, tá?
porque você acaba rejeitando aquela outra possibilidade de interpretação. Então, conforme o enunciado da própria norma, o texto em si, ele permanece válido, mas ele só pode ser interpretado, então, conforme a Constituição. Seria a primeira. Depois nós temos a sentença interpretativa de aceitação. Ou seja, nessas sentenças, então, a Corte Constitucional ela vai anular alguma decisão que foi tomada quando alguma decisão que foi tomada por algum tribunal, pela magistratura, por alguma magistratura comum, né, pelas instâncias ordinárias, que adotou alguma decisão que foi ofensiva à Constituição. Então, dessa forma, também não vai se anular o dispositivo legal, mas vai se anular aquela decisão que contrariou a Constituição, que ofendeu a Constituição. Então, permanece, então, nesse caso, o preceito, então, a lei continua válida, mas a norma que foi extraída, a interpretação que foi extraída, sendo constitucional, ela é anulada, então. Tá? E aí esse efeito se dá, normalmente, efeito erga omnes, ou seja, contra todos. Então, aceita-se também, nesse caso, a norma em si, mas a interpretação, então, ela acaba sendo anulada. Tá? Ela tem efeito, então, erga omnes. Depois nós temos as decisões. Nós vimos, então, que as primeiras podem ser interpretativas, e agora nós temos as decisões que são manipuladoras. Elas também são chamadas de manipulativas ou ainda de normativas. Então vamos ver por que manipuladoras. Elas são originárias, esse termo, da doutrina e da jurisprudência. Isso não está previsto em lei. E aí o professor Coelho, ele vai dizer que as decisões manipuladoras, elas podem ser caracterizadas como sentenças de aceitação, em que a Corte Constitucional não se limita a declarar a inconstitucionalidade das normas. Nós vimos que nas interpretativas de aceitação é declarado a invalidade da interpretação, tá? O dispositivo mal interpretado, aí permaneceria uma das possíveis interpretações conforme a Constituição. Em relação às decisões manipuladoras, não se limita a declarar a inconstitucionalidade, mas, agindo como legislador positivo, ele vai modificar diretamente o ordenamento jurídico. Ou seja, ele interpreta de uma maneira que extrai-se dali uma nova norma. Essa interpretação tende-se a levar, então, a criar uma nova norma. Então, por isso que são chamadas também de sentenças aditivas, essas decisões, sentenças aditivas, substitutivas, como subespécie de decisões normativas ou manipuladoras. Então vejam, essas decisões elas tendem a manipular, a modificar, a alterar aquela determinada lei, determinada norma, porque dá então a ela esse caráter então de legislador. O judiciário atua como legislador positivo. Na interpretação da lei, ele acaba criando um outro sentido para aquela norma. E aí, nós temos diante disso, essas sentenças, então, dessas decisões manipuladoras, nós temos as sentenças que podem ser chamadas de sentenças aditivas. Nós temos as substitutivas ou as aditivas. Vamos às primeiras aditivas. Sentença aditiva, então, é quando se declara inconstitucional o dispositivo legal. Então, determinada lei é declarada inconstitucional, mas não é declarada inconstitucional pelo que ele expressa, por aquilo que está expresso, mas pela omissão, tá? Então essa é a diferença. Numa decisão, então, manipuladora, em que se dá uma decisão, uma sentença aditiva, o que é inconstitucional não é o que a lei necessariamente apresenta, mas o que ela omite. E aí o judiciário, ele vai alargar, estender, então, o âmbito de incidência daquela lei. Então ela pode ser justificada, poderia se justificar. Nós temos aqui no exemplo do livro que nós estamos estudando do Pedro Lenza, onde ele apresenta quando não é observado o princípio da isonomia. E aí, quando não observado, ou seja, a lei prevê o tratamento diferenciado para algumas pessoas, mas ela se omitiu em relação a outras pessoas que também poderiam se beneficiar daquela determinada lei. E aí ela se omitiu, então ela foi omissa. E aí o Supremo vai agir, então, declarando inconstitucional, no sentido que
foi omisso em relação àquele grupo de pessoas, ferindo assim o princípio da isonomia, porque elas também teriam direito àquele determinado benefício. E aí ele vai então ampliar, aumentar ali o âmbito de incidência daquela determinada lei. Então essa decisão é quando ela se mostra aditiva nesse sentido então de criar uma nova norma. Vejam, a lei prevê que seria para cidadão A e B, mas aí vai ter uma interpretação que concede também ao cidadão C, ao cidadão D, excluindo daí os demais. Entende? Então é uma interpretação que dá uma decisão então manipuladora aditiva, tá? Acumulativo. Então seria nesse sentido. Depois nós temos, tem alguns exemplos aqui, alguns outros exemplos que caberiam, então, que são casos de sentenças, então, manipuladoras com decisões aditivas. Nós temos a DPF 54, onde há a antecipação terapêutica do parto em caso de gravidez de feto anencefálico. Então teve essa decisão e aí ela foi uma decisão manipulativa com eficácia aditiva. O Supremo atuou, então, ao cuidar desse caso, ao tratar desse caso, atuou como um legislador positivo. Ou seja, ele deu uma interpretação e acrescentou uma excludente de ilicitude ao crime de aborto, em algumas determinadas situações. Nesse caso aqui, né, do anencefálico. Então são algumas situações que o judiciário acaba legislando. E aí seria algo anormal, né, como vimos lá, heterônomo, chamado assim. Depois nós temos algumas outras decisões também. O mandado de injunção, nós temos o mandado de injunção 670 do Espírito Santo, 708 do Distrito Federal, tratava do direito de greve dos servidores públicos. E aí o STF novamente vai atuar também como legislador positivo, aplicando então uma sentença aditiva. Dispondo lá sobre exercício de greve na iniciativa do servidor público, aplicando também no que se coubesse a iniciativa privada, nós temos essa decisão lá. E aí temos outros julgados, mandado de segurança, tem alguns casos. Em relação ao Estatuto da Advocacia, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, tratando do Estatuto da Advocacia. Temos aí mandado de segurança tratando da fidelidade partidária, em relação à fidelidade partidária do candidato eleito pelo sistema proporcional. Então são situações que o judiciário ele vai atuar então e na sua interpretação ele acaba manipulando, adicionando algo e é chamado então de decisões aditivas. Depois, na sequência, nós temos então as decisões chamadas decisões ainda manipuladoras, no qual se dão sentenças substitutivas. Nós vimos então as aditivas, agora veremos as substitutivas. Então a declaração de inconstitucionalidade, ela se dá com efeito substitutivo. Vamos ver o que é isso. Então a Corte declara a inconstitucionalidade de um determinado preceito na parte em que expressa, então, certa norma em lugar de outra, substancialmente distinta, em que ele deveria constar para que fosse compatível com a Constituição. Então a Corte ela não apenas vai anular uma determinada norma, mas ela substitui por outra. Tá? Esse seria então esse caráter, esse efeito substitutivo. Ele, além de anular, ele declara a inconstitucionalidade e acaba substituindo por outra. Então isso implica também uma produção heterônoma de atos legislativos ou de um direito judicial, né? Cria-se então um direito aí judicial. Essas normas, segundo alguns doutrinadores, essas normas, quando assim feitas nesse sentido, quando o judiciário atua como legislador positivo, essas normas elas já nasceriam enfermas, já nasceriam com defeitos, doentes, porque elas vão ferir aí todo o sistema democrático. Elas nascem fora, né, desordenadas, sem o fundamento, na verdade, democrático, porque a nossa democracia prevê que quem é o órgão competente para elaborar as leis seria então o poder legislativo. E aí isso seria fora de uma razoabilidade
Depois alguns doutrinadores vão defender que seria adequado porque teria certa competência, o Supremo, no caso, que é o guardião da legislação, da Constituição, porque ele estaria em legítimo exercício daquela que é uma das suas atribuições, que seria guardar a Constituição, e aí tem uma discussão doutrinária em relação a isso, tá? Mas então essa sentença, essas decisões manipuladoras que se dá a sentença substitutiva são essas, quando se substitui, além de declarar lá a inconstitucionalidade de um preceito em parte, aí acaba essa parte sendo substituída por outra norma. Continuando, nós temos aí a lacuna, ali no nosso tópico 3, a lacuna constitucional e o pensamento jurídico do possível na jurisprudência do STF. Caso bem delicado, funciona assim. Esse pensamento jurídico do possível, ele temos aqui destacado no julgamento de embargos infringentes, que foi oposto pelo PGR contra acórdão proferido pelo STF numa ação direta de inconstitucionalidade, ação número 1289. Então se discutia nesse momento, nessa ação direta de inconstitucionalidade, o preenchimento da regra do 5º constitucional. Nós estudaremos isso aí posteriormente. Isso no âmbito do TRT. E aí, tinha-se lá previsto que os membros ali do Ministério Público do Trabalho, eles deveriam constar com mais de 10 anos. Aí é feito de uma forma que é enviada uma lista tríplice com o nome de alguns advogados, depois alguns membros do Ministério Público. Então tem uma lista, tem todo um rito ali que deve ser cumprido para preenchimento então desse 1/5 constitucional. E aí, isso está lá disposto em lei. Acontece que num determinado momento, quando foi elaborado, estava nessa situação, estava sendo julgado, porque não havia, os membros ali do Ministério Público, não havia ali os membros que preenchiam todos os requisitos, dentre eles, mais ali de 10 anos na atividade profissional. Eles não tinham aí o preenchimento desse requisito. Com isso, faltaria então o preenchimento de um membro ali por parte do Ministério Público. E aí houve essa discussão e abriu-se então essa tese, essa teoria aí do pensamento jurídico do possível. Então, embora lá o referido artigo 94 ele estabelecesse um procedimento rígido, ao prescrever que o órgão de classe elaborasse lá uma lista sextupla com nomes que preencham os requisitos do artigo 94. Então isso estava lá previsto no artigo 94, que havia necessidade de preenchimento por meio de uma lista sextupla, primeiro que seria apresentado. E aí o tribunal deveria escolher então 3 entre os 6 indicados. Diante disso, no caso concreto, não havia então membros, como eu coloquei, suficientes com mais de 10 anos. E aí abriu-se então essa lacuna constitucional, ou seja, essa vago, abriu-se essa brecha, no caso, dentro aí desse artigo que deveria ser preenchido, então ficou-se vago. E aí o ministro Gilmar Mendes, ele vai citar o trabalho do Gustavo Zaglebelski sobre um direito dúctil, principalmente no que se refere às sociedades pluralistas atuais, que onde há uma diversidade de grupos e há então interesses aí sociais, interesses e ideologias, ou seja, existem muitas coisas hoje distintas aí em determinada sociedade. Em razão dessas circunstâncias, em razão do caso concreto, seria então possível essa adoção desse pensamento, chamado de pensamento do possível. E aí, o Gilmar Mendes vai destacar, vai fundamentar a sua concordância diante disso, a possibilidade então desse pensamento do possível, considerando o pensamento em alternativas. Como há então uma lacuna constitucional e não haveria, de certa forma, nenhuma ilegalidade no sentido de que todos os outros requisitos estariam sendo preenchidos, esse pensamento do possível contemplaria então a realidade fática e a necessidade diante do caso concreto. Então o pensamento do possível, ou também chamado pensamento pluralista, pensamento de alternativas, aliás, pensamento pluralista de alternativas, ele abre essa expectativa para novas realidades, para novas possibilidades, podendo corrigir alguma situação, nesse caso uma lacuna constitucional, que não era prevista no momento de elaboração da lei. Então aí surge então todo esse debate, essa discussão, e aí surge como jurisprudência então do STF isso, o pensamento do possível, para poder então trabalhar, para poder
concretizar e efetivar a lei, né, ser cumprida a lei em alguns momentos que não houvesse, então, ou que houvesse essa lacuna constitucional. E aí, baseado nisso, nessa sociedade pluralista, nessas inúmeras ideias que vão surgindo, no caso concreto, que a sociedade em evolução acaba apresentando para o direito, e assim por diante. Então aí tem também alguns julgados onde foram apresentados essa teoria, né? Essa teoria aí do pensamento do possível, e aí nós temos vários outros momentos aí em que a corte aplica então esse pensamento do possível. Ela é uma técnica ainda, é uma técnica então utilizada, e aí tem algumas teorias, algumas críticas em relação a isso, mas tem sido utilizado então pelo STF em alguns momentos aí, em algumas decisões, tá? Depois passamos aí ao panprincipiologismo e a realidade dessa inegável supremocracia. Então vamos ver o que seriam esses dois termos, panprincipiologismo e a supremocracia. Parte da doutrina vai hoje ampliando as suas críticas em relação a essa exacerbação dos pseudo-princípios, ou seja, desses falsos, dos falsos princípios que vão apresentando no momento de interpretações. E aí, defendem então a ideia de que os princípios, eles devem ser preservados, devem ser analisados, a lei ela deve ser interpretada principalmente conforme a Constituição, mas também com os princípios princípios gerais de direito, princípios que realmente estão assim bem assegurados, podemos assim dizer, em todo o ordenamento jurídico. Então, essa ideia, essa exacerbação dos princípios, onde cada julgador ele acaba aplicando o princípio de forma aleatória, da forma como ele entender adequado, isso vai violando os próprios princípios que são estabelecidos na Constituição. Então essa discricionariedade, esse inaceitável, vamos assim dizer, interpretação antidemocrática, ela vai trazendo uma problemática, e aí todo esse contexto, toda essa problematização tem-se então na doutrina apresentado com esse termo aí que nós estamos vendo, panprincipiologismo, tá? Seria então toda essa exacerbação principiológica que vai se dando, ferindo então alguns princípios que já estão estipulados na Constituição, onde o julgador ele acaba em tudo apresentando os princípios como ele acha mais adequado, como ele acha correto. E aí tem-se então essa problemática, esse termo aí, panprincipiologismo. E aí o Streck vai dizer que os princípios ele devem ter uma densidade deontológica. Os princípios ele não podem se transformar em álibis teóricos, eles devem refletir um sentido constitucional já reconhecido no ordenamento jurídico. Então, ou seja, não pode aplicar o princípio de forma indistinta, como bem entender. Eles devem ter toda uma fundamentação e sempre buscando um sentido constitucional. A Constituição sendo sempre como aquela que dá validade às demais normas. Ou seja, ela tem um poder todo vinculante aí nas suas normas, as normas constitucionais. Então, nesse sentido, também o professor Daniel Sarmento, ele vai dizer que no Estado democrático de direito, não só os princípios, vejam, não só os princípios, mas também as regras, elas devem ser levadas a sério, evitando-se então uma anarquia metodológica e a carnavalização da Constituição. Então, além dos princípios, deve-se principalmente, todas as decisões, elas devem estar fundamentadas principalmente nas leis, né? E os princípios, eles também têm força, eles também têm a sua devida importância, a sua devida relevância, principalmente aí dentro da Constituição, assim como todo no direito. Mas eles precisam estar em sintonia um com o outro. Não posso também simplesmente aplicar somente princípios, interpretar somente conforme os princípios. Precisa haver então uma razoabilidade aí na interpretação das normas. Então essa euforia toda, essa, segundo o professor aqui, banalização, carnavalização aí,
essa anarquia metodológica, isso, em relação aos princípios, abriu um espaço muito amplo para as decisões judiciais. E aí, muitas vezes, acabam decidindo de forma que aparenta ser o politicamente correto. Algumas decisões deixam essa evidência, apresentam-se dessa forma, como uma decisão em que foi se aplicado aquilo que seria politicamente correto. E os nossos autores vão dizer que é preciso ter cuidado com isso, aplicar os princípios, mas em conformidade sempre com a própria Constituição e sempre também em sintonia ali com as próprias regras. Então essa prática danosa, prejudicial à democracia, que seria o panprincipiologismo, ela vai comprometer toda a separação, toda a estrutura aí democrática, a separação de poderes, ela atenta contra a segurança jurídica. Então a doutrina vai apresentando assim essas críticas em relação a isso, que seria um pouco arriscado para a própria democracia, porque ela substitui então o governo da lei pelo governo dos juízes. Os próprios juízes então ficariam responsáveis pela legislação como um todo, e aí não poderia. Cada poder tem a sua competência aí dentro do nosso ordenamento, no que se refere à separação de poderes, que é um dos princípios aí da democracia, princípio republicano e assim por diante. Então essas decisões, elas devem sempre encontrar sustentação na Constituição, e assim como os princípios, trabalhar então, serem aplicadas sempre fundamentadas por meio das leis, das regras, principalmente em relação à Constituição, evitando assim uma ditadura do Poder Judiciário. Esta é a orientação que nós temos então, aos cuidados que nós devemos ter em relação a isso. E aí, então as soluções com base nos verdadeiros princípios, elas normalmente vão se encontrar os fundamentos históricos, principalmente por meio da própria Constituição, mais ainda na nossa Constituição, por ser uma Constituição democrática. Então a interpretação e a aplicação de princípios e também das regras, elas devem se dar por base nos postulados normativos inespecíficos, ou seja, ponderação, concordância prática, proibição de excesso. Então tudo isso que nós já vimos e já trabalhamos em aulas anteriores: igualdade, razoabilidade, proporcionalidade. Então esses são alguns princípios que são aí chamados, que estão dentro aí dos postulados normativos inespecíficos, que devem sempre ser considerados no momento de que se dá então uma interpretação, seja ela de regra ou seja ela de princípio. Tudo isso deve sempre ser levado em conta. E aí destaca-se então, como eu disse, igualdade, razoabilidade e proporcionalidade. Para não corrermos o risco então de termos uma hiperconstitucionalização, aliás, toda essa preocupação, diante disso, foi ganhando maior destaque, maior relevância, principalmente com a Constituição de 88 e com a reforma do Poder Judiciário, onde houve então essa hiperconstitucionalização do direito como um todo. E aí, esse modelo surge o tema, vai surgir na doutrina então, o termo chamado supremocracia, que seria então esse modelo todo que nós temos então, supremocracia. Seria o que se refere a essa grande importância que se deu então à própria Constituição, tá? Com a nossa Constituição aí em 1988, e também com essa reforma aí do Poder Judiciário, onde nós temos aí um poder muito amplo no que se refere ali à Corte Suprema. E aí, essa supremocracia, ela apresenta um duplo sentido. Então essa autoridade enorme que o STF ele tem em relação a outras instâncias, as instâncias inferiores, por ele ser o intérprete final da Constituição, e depois também por esse deslocamento aí da nossa Constituição como sendo o centro do ordenamento jurídico. Então esses dois pontos, o STF como guardião supremo da Constituição e a nossa própria Constituição, que fica acima então das demais leis, sendo então a norma de validade a todas as outras normas. Então esses dois pontos, surge então esse tema aí de supremocracia, apresentado aí pela doutrina. Então, alguns apresentam algumas críticas em relação a isso,
onde alguns dizem que seria necessário uma alta contenção da Suprema Corte, da nossa atual Corte, que ela passaria então a julgar, ela deveria estar julgando de um modo mais qualitativo os grandes temas que estão inseridos na Constituição. Isso provocaria o seu próprio fortalecimento e, por consequência, o fortalecimento das instâncias inferiores. Então, deveria, segundo aqui o professor Vieira, ele vai dizer que deveria ter uma alta contenção. Apesar do STF ter a sua relevância e ser realmente o guardião da Constituição, deveria haver mecanismos para que houvesse uma autocontenção, onde pudesse, então, alguns temas de grande relevância que estão inseridos na Constituição, poderia se haver um debate ou uma fiscalização, algo assim talvez mais democrático por parte do nosso sistema. E aí, por último, nós temos o desacordo moral razoável. Esse tema vai surgir em razão, tema aí, o desacordo moral razoável, ele surge em razão da inexistência do consenso em relação aos temas polêmicos. Então, muitas vezes se apresentam temas polêmicos para a sociedade e aí apresentam-se entendimentos muito diversos. Pessoas, diante desses temas polêmicos, alguns com conhecimento, pessoas de conhecimento, com fundamento para poder explicar, para poder argumentar e defender a sua teoria, a sua tese, as posições são distintas. Apresenta-se então uma posição e outro grupo apresenta outra posição. Então aí é onde surge esse tema, desacordos morais razoáveis. Então, assumir uma das posições significa negar a outra. Quando eu vou assumir uma determinada posição, consequentemente, a gente acaba negando uma outra posição. Então essa realidade é marcada, na verdade isso é marcado por essa nossa sociedade pluralista, com característica hoje da democracia moderna, onde encontra então participação popular e apresentam-se posições religiosas, posições morais, posições filosóficas e assim por diante. Então, diante disso tudo, nessa sociedade pluralista e diversificada, surge-se então temas onde várias pessoas que conhecem do assunto podem e devem apresentar suas ideias e acabam apresentando aí diversas ideias pluralistas, onde surgem então os desacordos morais razoáveis. E aí muitas vezes, como a posição acaba sendo completamente contrária, não apresentam-se muitas vezes uma conciliação possível e aí acaba ficando em desacordo. O papel do direito. E aí nós temos alguns casos, alguns temas que muitas vezes são apresentados aí para o STF: interrupção de gravidez, pesquisa com células tronco embrionária, eutanásia, união homoafetiva e assim por diante. Temos muitos outros casos. O papel do direito, então, e do Estado deve ser o de assegurar que cada pessoa possa viver e deva viver a sua autonomia de vontade e de suas crenças. Esse é o papel do Estado. O Estado deve preservar, permitir que cada pessoa tenha, então, autonomia da vontade e principalmente diante das suas crenças aí, naquilo que ela acredita, naquilo que ela tem por ideologia, seja ela religiosa, moral, filosófica e assim por diante. O Estado tem que respeitar isso. Só que muitas vezes, mesmo respeitando a autonomia de cada pessoa, o Estado acaba tendo que tomar alguma decisão. E isso muitas vezes está em desacordo com uma grande parte ou com uma parte aí da população. Então seria esse, pessoal, o nosso tema de hoje, a nossa aula, os limites. Quais são então os limites da interpretação constitucional? Nós ficamos por aqui e aí na próxima aula trabalharemos então a teoria dos poderes implícitos. Até mais!